Deu relha pra filmar? Então tá. Olá, eu sou o Cauã, estamos começando mais um programa Bola Rolando. Terminando mais uma semana. Hoje que essa semana teve uma coisa muito massa, que pra quem não sabe, dia 2 foi segunda, dia 3 foi terça, dia 4 foi na quarta, dia 5 foi na quinta e hoje dia 6 dia 6. Então essa semana é um dia foi bem fácil para saber as datas. Amanhã já tem mais uma partida do Industrial, que pra quem não sabe, toda uma semana um programa em vez da seleção é uma matéria do Industrial. Então vamos começar lá, vamos começar pelo Avaí, onde o Avaí trouxe novamente o lateral Capa, que jogou o Campeonato Brasileiro, a Série A, ano passado já pelo Avaí, jogou muito bem, foi um dos melhores jogadores do time do Avaí. E agora ele estava no Sport e o Avaí foi lá buscar ele de novo. E acabou trazendo o Capa novamente para o Avaí. Esperamos que ele faça uma ótima temporada no Avaí, já que o Avaí vai disputar o campeonato da Série B agora, o Brasileiro Série B, e vai precisar jogar muito bem para voltar à Série A. Porque a Série B, todo mundo sabe que às vezes é muito mais complicado que a Série A. Já que na Série A, os times vão lá, brigam mais pela Libertadores e muitos nem ligam pro título. Só ligam para essa Libertadores e por isso o Campeonato Brasileiro Série A tá ficando cada vez mais sem graça. Já na segunda divisão, não tem o título, é o auge máximo, sim, só que todos querem um título, já conseguiu acesso para a Série A. Então o Avaí vai ter que jogar muito bem para isso sim, porque o Série B também não é fácil. E o Avaí também trouxe meio campo também do Sport, o Pedro Castro. É um meio campo, mas não é muito rápido, também é um meio campo mais de passe, essas coisas. Não um meio campo tão que o Avaí precisava tanto. Mas vai precisar mais sim, já que o Marquinhos também já está mais velho e é a última temporada dele. Talvez o Pedro Castro possa substituir o Marquinhos para os outros anos ainda. O Catarinense, uma novidade para o final do Catarinense, vai ser o árbitro de vídeo. Não foi usado no campeonato inteiro e agora vai ser usado na final. Mas ele só vai ser usado para três coisas: para gol, para ver quando foi gol, se foi gol ou não, para expulsão de atleta, para ver se o lance é para vermelho, sim, e também para ver identificação de atleta, se ele quem foi o atleta que fez a falta, essas coisas, e outra é pênalti. É a coisa que mais foi feito esse árbitro de vídeo foi para essas coisas, gols e pênaltis, que é o que mais dava polêmica por aí, o que resolvia a partida. Não que o vermelho, essas coisas não resolvam a partida, mas o pênalti, o gol era uma coisa, acabava com o time, às vezes tirava título, igual a Inglaterra quando conquistou seu único título. A bola não havia entrado e o juiz acabou dando o gol e a Inglaterra foi campeão mundial por causa desse gol. Então, se existisse o árbitro de vídeo já naquele tempo, hoje a Inglaterra não teria provavelmente nenhum título mundial. Agora já indo pro Criciúma, descendo para o time que aqui da região que nós mais torcemos, também tem do Atlético Tubarão e o Ercílio Luz. O Criciúma que tem o João Paulo, que é um ótimo de um atleta, ele que chegou do São Paulo, ele é aquele jogador lá e disse que deu até uma entrevista meio engraçada, foi quando ele disse que não sabia se aconteceu, ele não estava sabendo, essas coisas desse tipo aí. Ele deu uma entrevista bem embaralhada mesmo. Agora ele tá no Criciúma, tá fazendo uma boa de uma temporada. Ele ainda, na entrevista,
Ele não é aquela que eu acabei de falar, mas essa de agora, ele falou que ninguém tá treinando mais do que o Criciúma pro campeonato da Série B. Todo mundo sabe que o Criciúma já disputou a Série A várias vezes e nos últimos anos vem oscilando bastante. Nunca vem subindo, tá sempre terminando no meio da tabela. E quando chega no final do campeonato, que tá quase lá em cima, prestes a subir, ele pega e o time do nada começa a jogar mal, começa a cair na posição, começa a cair e acaba ficando longe do acesso. Outra notícia do Criciúma é o Douglas Moreira. O volante que foi revelado em 2014 pelo Criciúma, ele assinou renovação com o time, com o Tigre, até o final da temporada. O Douglas Moreira, que é um dos jogadores que mais tem jogos nesse time do Criciúma, tem 146 jogos. Uma coisa espetacular é que o jogador tem bastante jogos e o Criciúma não vendeu ainda. Porque qualquer jogador que joga aí no Criciúma dá uma temporada ou até 6 meses e já é vendido. Teve uns casos aí do Luke e do Roger Guedes, jogaram um tempo sim, só que só começaram a ter destaque e já foram vendidos para fora. Então é uma das coisas que eu mais critico o Criciúma sim, e é onde eles mais erram. Estão sempre vendendo jogador bom, eles estão sempre estourando para fora e o Criciúma nunca traz reforço de alto nível para conseguir substituir mesmo. Já agora no Figueirense, essa semana tem como eu falei, tem a final do Campeonato Catarinense, que é jogo único entre a Figueirense e Chapecoense na Arena Condá. O Figueirense já está quase vendendo todos os seus 2.000 ingressos, que foi o que foi liberado. A Chapecoense liberou só 2.000 ingressos para a torcida do Figueira e já está quase esgotando todos. Da semana passada, quarta-feira, já tinha vendido 500 ingressos de 2.000. Provavelmente o Figueira vai conseguir vender os 2.000 ingressos sim, e a Arena Condá vai estar lotada. A vantagem da Chapecoense é essa mesmo, que é jogar em casa, que todo mundo sabe que uma decisão, ser decidida em casa é muito bom. Tem a sua torcida do lado, se estiver perdendo eles vão empurrar, se estiver ganhando melhor ainda que eles vão te botar mais para cima ainda. Isso sim que é muito bom. Na lateral direita, o Diego Renan, que vai ser o titular, tá bem próximo de ser o titular sim na lateral direita na final. O Diego Renan, que temporada passada jogou pela Chapecoense, em 2016 ele teve um destaque incrível no time do Vitória, foi um dos melhores laterais esquerdos naquele campeonato, e depois em 2017 ele acabou indo para a Chapecoense, não jogou muito, ficou mais tempo no banco, já que o Reinaldo estava jogando muito bem, e daí ele ficou mais descontente, acabou vindo para o Figueirense, rival do Chapecoense, e ele vai disputar a final do Catarinense agora contra o Chapecoense com a camisa do Figueira. É uma coisa que é bem difícil de acontecer, mas o Diego Renan vai conseguir. E diferente de onde ele estava atuando, ele estava ano passado, retrasado, ele estava atuando na lateral esquerda, a final do Campeonato Catarinense ele vai atuar na lateral direita. Já tem alguém aí, Ralha? Abraço para Deise Zacarão. Abraço para Ângela Burato. Abraço para Simone Patrício. Abraço para Nério Thomas Alves. Abraço para Larissa Tomete. Mas não é grandão, é. Abraço para Mário Pacheco. Samuel Oliveira, que tá um gremista aí, tá bem próximo já de comemorar o Campeonato Gaúcho. Abraço para Landa Bordignon. Abraço para o Lúcio Pereira. E abraço para o Diego Sorato. Então agora vamos voltar aqui, agora continuando ainda no futebol catarinense, vamos já para o Joinville, que o próximo, o Wilfred, está bem próximo de seu... já é o novo presidente do time, ele vai assumir às 7h30 da noite hoje, já vai ser o novo presidente do Joinville. O Joinville, que veio caindo sim, que o presidente antigo, o Johnny, veio caindo sim bastante o potencial do time, não estava rendendo quase nada, não ganhava títulos, não trazia reforços, e tomara que esse novo presidente traga reforços para o Joinville sim. O Joinville até uns anos atrás estava na Série A do Campeonato Brasileiro, e quando foi do nada já estava lá embaixo na Série C do campeonato, não ganhava mais nada, nem o Campeonato Catarinense conseguia disputar lá em cima. Tomara que agora esse novo presidente traga reforços, traga a grandeza de volta que é o Joinville. Agora, indo já para o futebol nacional, vamos para o Grêmio ali do Samuel Oliveira. Todo mundo sabe que o Renato Gaúcho
teve próximo esses dias de ir pro Flamengo. Só que aconteceu umas coisas agora, isso foi divulgado pelo Esporte Interativo há uma hora atrás, que o Flamengo tá meio que saindo da jogada por causa da alta multa rescisória que o Renato Gaúcho pediu. Pediu uma multa rescisória muito alta, que não foi divulgada ainda. É muito alta, o Flamengo não vai querer pagar essa multa. Por isso tá bem próximo de o Renato Gaúcho continuar no Grêmio e acabar essa chance do Flamengo levar o Renato Gaúcho. Renato Gaúcho, que para mim é um daqueles técnicos de clube, técnico de um clube só, na verdade. É aquele que só rende naquele clube. Tem vários técnicos que acontece isso. Talvez o cara ele saia do Corinthians lá para outro, não renda. O Tite, todo mundo sabe que quando ele estava em outro clube aí no Brasil, não rendeu muito. Quando voltou pro Corinthians, voltou lá em cima. É isso que é um técnico de um clube só, que só rende naquele clube mesmo. O Grêmio, que acabou jogando essa semana a Libertadores, se venceu por 4-0 Monagas, fez uma baita de uma temporada e está próximo de conquistar outro título, Renato Gaúcho, pelo Grêmio. Já conquistou tudo que podia ganhar, menos o Mundial e o Campeonato Brasileiro, mas já ganhou o top da América, que é a Copa Libertadores. É uma coisa que todos os times hoje querem ganhar. Já mais alguém? Já aí, Ralha? Abraço pro Flávio Ferreira. E o Samuel do Oliveira ali dentro do Joia. Lembrando que nós estamos transmitindo também pelo YouTube, né, Ralha? Agora, quem querer entrar, quem tiver conta no YouTube, entra lá no TVR Sul, já se inscreve lá, mas não tava muito no YouTube, mas agora vamos começar a dar mais atenção para lá também, vai ter mais vídeos, vamos fazer as lives também por lá agora. Então, quem querer ver lá pelo YouTube, também dá de entrar por lá. Não esquece já de se inscrever lá, compartilhar o canal, deixar o like no vídeo, se querer comentar, pode comentar também. Agora, já indo para São Paulo, o Santos, que fez uma baita de uma partida ontem contra o Estudiantes, principalmente Vanderlei, o Vanderlei, como é conhecido. Fez uma baita de um jogo, pegou tudo que era bola, fez no mínimo umas 4 defesas milagrosas. Foi umas defesas incríveis, mesmo se não fosse por ele, o Santos podia ter levado um pacote, já que o Santos fez 1-0 somente fora de casa, lá na Argentina, já é um resultado muito bom, com o gol do Arthur Gomes. É um bom resultado, sim, fora de casa, 1-0 na Libertadores. E agora, se o Santos ganhar os seus restos dos jogos em casa, já está classificado para a próxima fase. Então, o Santos agora está praticamente classificado, já que todo mundo sabe que o Santos em casa é muito forte. Às vezes oscila, mas é mais fora de casa. Mas quando ele joga em casa, é muito bem, sim, o Santos. É um time que tem... Ele diz que não tem bastante torcida, mas tá toda vez que é Libertadores, é uma decisão, o estádio soca. É sempre socando, principalmente agora o Pacaembu está sempre socado. Antes a Vila Belmiro também tinha um público mais ou menos, mas agora que eles estão vindo jogar no Pacaembu, está tendo um público muito alto, a torcida do Santos, sim. Agora já vamos pro Palmeiras e Corinthians, que vai ter final esse final de semana também. Vai ser Palmeiras e Corinthians a final do Campeonato Paulista. O Palmeiras ganhou a primeira partida por 1-0 na Arena do Corinthians. Então tá com uma vantagem bem boa já. É uma vantagem muito boa para quem tá na final, já que venceu a primeira partida fora de casa ainda por 1-0. Agora, uma polêmica é aquela lá do Dudu e do Corinthians, né? Todo mundo sabe que quando ele foi pro Palmeiras em 2016, deu um chapéu tanto no São Paulo quanto no Corinthians. O Corinthians estava quase acertando com o atacante, com o Grêmio. Depois o Palmeiras chegou assim do nada e contratou ele. Ninguém esperava que o Palmeiras ia contratar o Dudu. Quando do nada o Dudu apareceu errado na entrevista com a camisa do Palmeiras. Agora já pelo Corinthians, o Corinthians vai com força máxima. Menos o Cleison e o Felipe Melo pelo lado do Palmeiras. Mas os dois times vão praticamente o time titular. O Palmeiras que até poupou alguns jogadores no meio de semana na Libertadores, por causa dessa final, mas agora, final de semana, só não vai ter o Felipe Melo. O resto todos vão jogar. Provavelmente o substituto do Felipe Melo vai ser o Moisés. O Moisés também está bem à altura do Felipe Melo, se não até melhor. O Moisés teve aqui até umas lesões, ficou um tempo fora, por isso perdeu um pouco do ritmo. Mas depois que ele voltou, já jogou o primeiro jogo inteiro do primeiro jogo da final na Arena Corinthians. E agora provavelmente vai ser o titular sim no lugar do Felipe Melo. Vai jogar ele como volante. O Moisés, que fez um baita de Campeonato Brasileiro em 2016, quando o Palmeiras foi campeão. 2017, como eu falei, ficou mais um tempo machucado, por isso não jogou muito. Mas esse ano tá voltando e já jogando muito bem. Outra arma do Palmeiras, sem dúvida, é o colombiano Borja. Tá numa temporada espetacular, todo jogo ele tá metendo gol,
provavelmente, como eu já falei, vai para a Copa do Mundo, sim, com a seleção colombiana, se não for até titular. É meio difícil por causa que lá tem o Jackson Martínez, que joga na China, e também tem o Falcão Garcia, esse daí todo mundo conhece. Jogou no Atlético Madrid, jogou no Porto, e atualmente está no Mônaco. Falcão, que é muito bom, um baita de jogador, quando sobra para ele, ele é aquele centroavante mesmo que vai guardar, é muito difícil ele perder. Por isso mesmo é mais difícil o Borja ser titular. Mas se fosse por fase, sem dúvida o Borja seria titular. Tá muito melhor do que Falcão Garcia e Jackson Martínez. Jackson Martínez provavelmente corre o risco de nem ser convocado, mas o Borja e o Falcão Garcia já estão praticamente garantidos. Os dois estão até no álbum de figurinha da Copa do Mundo. A Panini às vezes erra assim, tem até o álbum de 2014, depois eles lançaram a figurinha de quem foi convocado e quem não foi. Agora já indo pro Campeonato Carioca, também tem final. Esse final de semana são os campeonatos das finais. O Campeonato Catarinense, que é jogo único, mas já o Campeonato Paulista e o Carioca são 2 jogos. Vai ter Vasco e Botafogo. O Vasco que não vai poder contar com o Paulinho, já que o Paulinho quebrou o braço. No jogo no meio de semana da Libertadores contra o Cruzeiro, foi uma lesão bem feia assim, e por isso ele passou por cirurgia e não vai poder jogar a final. Pro Botafogo é uma notícia boa, já que o Paulinho é um baita de jogador, joga muito bem, é um jogador muito rápido, mas já pro Vasco é uma notícia muito ruim, já que é um dos melhores jogadores do Vasco essa temporada, se não o melhor. O Vasco vai com uma vantagem muito boa assim, 3-2, ainda foi fora de casa. Então é o Botafogo fazer 1-0, o título já é do Vasco. É uma coisa muito fácil. Não é título ainda do Vasco, por causa que não tem essa vantagem de gol fora e gol em casa. Se for o Botafogo chegar a ganhar de 1-0, prorrogação e pênalti, se não for ainda direto pênalti. Mas o Vasco tem uma vantagem muito boa ainda, já que venceu fora de casa e o time do Vasco não oscila muito, tá direto, a defesa não é muito boa, mas o ataque do Vasco é muito rápido, do meio campo para frente ali o time toca muito bem a bola e quando bota pressão o time do Vasco joga muito bem. Alguém aí, Ralha? Abraço pro Everson Policarpo, abraço pro Rodrigo Bife, o Caetano Almeida, o Rodrigo Bife que joga no Intocáveis Master, e o Intocáveis Master ontem perdeu mais uma, né? A primeira levou 7-1 do Fio Dental, o Leco deu um passeio em vocês, né, Rodrigo? E ontem já perderam 2-1 pro Verdoso. O Verdoso tem um baita no time, tem o Tuon que se deixar chutar vai fazer um monte de gol mesmo. Joguem aí, Ralha. André Ózias Silva Cabral. Quem? André Ózias Silva Cabral. Como eu já falei, ó, Everson Policarpo. Suzete Fernandes Maganin. Abraço para Suzete Fernandes Maganin. Isso aí. Tá. Marga Dimas, abraço. E abraço pro Guilherme Evelyn. Então tá. Agora já indo pro futebol europeu agora, tivemos Champions League essa semana. Então, teve Real Madrid, Juventus, Bayern de Munique e Sevilha na terça, e na quarta-feira teve Barcelona e Roma. Eu quase acertei o palpite do Barça, se eu não me engano eu tinha falado que era 3-1 pro Barcelona, acabou sendo 4, mas um baita de um erro foi o time do Roma mesmo, que acabou fazendo 2 gols contra. Na quarta final de Champions League, são erros que não pode ser tomado, não pode fazer nenhum gol contra, quem dá 2. Foi aí que a Roma perdeu o jogo. Se não tivesse feito esses 2 gols contra, a partida teria acabado 2-1. Tá, talvez por nada o jogo poderia ter sido outro. Talvez a Roma poderia até ir para cima, não tivesse desanimado. Aqui todo mundo sabe quando quem joga bola sai perdendo por 1-0, geralmente desanima. Tem que ter um psicológico muito bom para conseguir partir para cima e esquecer aquele gol tomado. É muito difícil mesmo. A Roma, como eu estava falando, se não tivesse feito esses 2 gols contras, estaria viva já no próximo jogo. Mas praticamente já tem umas semifinais decretadas. Talvez o jogo que ainda pode ter uma disputa é aquele lá do Sevilha e do Bayern, já que os outros 3 jogos foram goleada. Real Madrid na Itália, 3-0. O Barcelona na Roma, 4-1. Agora o Liverpool, que acabou dando um passeio no Manchester City. Esse aí sim, eu errei o palpite feio. Tinha falado até que o Manchester City era favorito, mas o Salah, Mané, eles mudaram um pouco a situação. O Liverpool abriu 3-0 no primeiro tempo, já com o Oxlade-Chamberlain, com o Salah e com o Mané, já desossando o jogo. Aquele Salah que
Então, eu já falei várias vezes, eu daria a bola de ouro esse ano para ele, sem dúvida. É o melhor jogador do Liverpool e para mim é o do mundo no momento. Todo jogo ele vem jogando muito bem, é um jogador muito rápido. Teve até uns rumores aí do Real Madrid, do Barcelona querendo contratar ele. E o Barcelona já falou que se não der o Griezmann, o Barcelona vai atrás do Salah, que é uma coisa que no momento não precisa, já que vai gastar uma baita de uma grana no Salah, sendo que tem vários atacantes bons no Barcelona. Tem o Messi, tem o Deulofeu que tá por empréstimo, mas se querer chamar, pode chamar, mas o Deulofeu não rende no Barcelona de jeito nenhum, não sei porquê. Já teve 3 passagens e nenhuma rendeu. Tem o Dembélé também, o francês, que está no banco, teve uma lesão, mas já voltou em lesão e está jogando muito bem. Tem o Suárez, tem o Coutinho também, tem vários atacantes muito bons. E no momento o Barcelona não precisa gastar dinheiro com isso. Talvez contratando uma defesa, aí sim é o que o Barça precisa, já que a defesa do Barça é bem mediana mesmo. Principalmente aquele Piqué, eu não gosto muito dele não, é um jogador meio duro, meio lento. O Sérgio Ramos, campeão de zaga, é o que leva ele nas costas na Espanha. Talvez se o Barcelona hoje contratasse outro zagueiro à altura, muito melhor do que ele, talvez um Christensen do Chelsea, que é jovem, mas é muito bom, um Hummels, um Boateng, igual o Bayern de Munique faz. O Bayern de Munique tem uma defesa incrível, tem o Javi Martinez também, tem vários zagueiros muito bons, já que o Barcelona não tem quase nenhum, tem um Umtiti e um Mina, só que o Mina tá no banco, o técnico não bota para jogar, e quando bota bem pouco tempo. Então, esse daí, as notícias internacionais, nacionais e catarinense. Agora, a seleção de hoje é a Suíça, já no grupo da seleção brasileira, já estamos no grupo E da Copa, já estamos quase acabando, né? São 8 os grupos e já estamos no quinto. Vamos lá com a história e a economia. Lembrando que para falar um pouco do futebol, tem que saber um pouco da história e da economia do país também. Vamos lá, Ralho. Só um minutinho. Boa tarde, Cauã. Boa tarde, Ralho. Boa tarde aos nossos ouvintes. Vamos lá. Vamos falar hoje sobre a Suíça. Deixa eu organizar melhor aqui. Hoje é a Suíça, a terra dos relógios dos chocolates. Para quem não sabe, a Nestlé é uma empresa suíça, né? É um tipo de chocolate suíço, chocolate da Nestlé. Então, vamos lá. Nos primórdios, o território hoje ocupado pela Suíça era habitado por celtas helvécios e foi dominado pelos romanos do primeiro século a.C. ao século IV. Lembrando que quem acompanha muito o gênero fantasia deve saber que a mitologia celta é uma das mais interessantes que existe, uma das mais populares também. O período marcou um momento em que a população alcançou um nível maior de civilização e passou a usufruir cada vez mais do comércio. Quando o Império Romano entrou em declínio, tribos germânicas do norte e oeste invadiram a Suíça. Em 800, o país passou a integrar o Império de Carlos Magno e depois o Sacro Império Romano. Apenas em 1499, os confederados suíços conseguiram sua independência formal para com o Sacro Império Romano. A nação suíça, então, renunciou ao expansionismo e também à guerra, que ultrapassou as suas fronteiras somente no período em que Napoleão Bonaparte invadiu o país lá no século XIX. Mais tarde, o Congresso de Viena, de 1815, restabeleceu a confederação e a sua neutralidade. A Suíça se industrializou de forma bem rápida e chegou a se transformar na segunda nação, depois da Grã-Bretanha. Enquanto aconteciam a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, os suíços se distanciaram dessas hostilidades. A Guerra Fria reforçou o papel da Suíça neutra e deu à nação uma saída para seu isolamento diplomático. Essa, no entanto, não aderiu às Nações Unidas por algumas décadas, mesmo com Genebra sendo a sede europeia da ONU e os suíços se desempenhando ativamente em agências especializadas da entidade internacional. Depois do fim da Guerra Fria, a Suíça uniu as instituições de Bretton Woods no ano de 1992 e só lá em 2002 se tornou membro da Organização das Nações Unidas. Então, 2002 foi a época da Copa, né? A época da Copa do Mundo de 2002. Teve uma Copa lá em que o Brasil foi penta, inclusive. Me corrija se estou errado. Foi em 2002 que o Brasil foi penta. Foi em 2002 mesmo. E eu vi essa final. Economia. Os principais produtos agropecuários produzidos na Suíça são grãos, frutas, legumes, carnes e ovos. Os principais produtos industrializados produzidos são máquinas, produtos químicos, relógios. Suíça também até dos relógios, esqueci de falar. Tecidos e instrumentos de precisão. E principais produtos exportados são máquinas, equipamentos, produtos químicos, metais, relógios de novo e produtos agrícolas.
Obrigado, Riley. O Riley que só como vocês viram, ele explicou em novo a 2002, que quem acompanha aí sabe que praticamente a única Copa que ele viu e acompanhou. Eu também não posso falar muito, já que a única Copa que eu me lembro mesmo é em 2014. Já que 2010 eu ainda era pequeno, há 8 anos atrás, hoje eu tenho 13, teria 5 anos, como é que eu vou acompanhar uma Copa do Mundo? Infelizmente eu nunca vi um título mundial do Brasil, já que eu nasci em 2004, e o último título foi em 2002. É uma coisa bem triste, já faz alguns anos aí que o Brasil não ganha um título. Essa Copa de 2002, se eu não me engano, é aquela que o Cafu berrou o nome da mulher dele lá, gritando te amo, é Regina, te amo, alguma coisa do tipo aí, né, Riley? Tu que viu a final, é? Do Cafu? Foi do Cafu. Foi ele que gritou mesmo, né? Então tá. Então agora vamos lá para a Suíça. A Suíça, para quem não sabe, tem umas seleções aí, já tem umas curiosidades nesses quadros. E nesse quadro tem mais uma baita uma curiosidade que eu mesmo não sabia. Que é que a Suíça é a única seleção que foi eliminada de uma Copa do Mundo sem tomar nenhum gol. Ela nunca no Mundial de 2006, ela não tomou nenhum gol naquela Copa e acabou sendo eliminada nas quartas de finais nos pênaltis. Mas ainda não sofreu nenhum gol para ir para prorrogação em pênalti. Foi 0-0 e quando foi para os pênaltis, perdeu a disputa em pênalti sem converter um pênalti. E a outra seleção acabou marcando os 3, que é uma coisa bem difícil de acontecer no futebol. Para quem joga videogame, isso daí acontece direto. Mas no futebol mundial mesmo é bem difícil de acontecer. Seleção da Suíça, que é uma seleção que entra para tentar brigar pela segunda vaga ali do grupo E, já que o candidato a ser líder desse grupo disparado é o Brasil com 9 pontos, tem que ganhar esses 9 pontos, e o Brasil também é um dos candidatos ao título, se não o candidato ao título. Ela não, a seleção brasileira não é a seleção top 1 do mundo ainda, mas a seleção top 1 do mundo não é nada mais, nada menos que a Alemanha. Mas o Brasil, no momento, ocupa a segunda colocação, enquanto Suíça, Costa Rica, a Sérvia ocupam a colocação 40 para baixo. Essa é uma coisa muito ruim, já que eu queria que o grupo do Brasil fosse mais forte, o Brasil já, quando entrar nas oitavas, quartas finais, já ter tirado umas seleções melhores aí do seu caminho. Então vamos lá, o melhor resultado da Suíça foi em sexto lugar na Copa de 1958, na primeiro título mundial do Brasil, onde Pelé já jogava. Pelé já jogava naquela Copa e o melhor resultado da Suíça foi naquela Copa mesmo, foi em sexto colocado. É uma coisa muito boa, já que a Suíça nunca teve muita tradição no futebol. Essas seleções tipo Costa Rica, Sérvia, nunca tiveram muita tradição. E a Suíça, a melhor campanha que conseguiu foi justamente nessa Copa, em sexto colocado. O jogador que mais tem gol com a camisa da seleção é o Alexander Frey. Ele tem 42 gols. Eu mesmo já conhecia ele, por causa que eu sou torcedor fanático do Borussia Dortmund, da Alemanha, e já conhecia ele. O Alexander Frey teve uma passagem lá pelo Borussia Dortmund, fez muitos gols, era um atacante muito bom, e já na seleção da Suíça, não é à toa que é o artilheiro disparado da seleção. O jogador que mais atuou com a camisa da Suíça foi o Hermann, com 118 partidas. É um número muito alto de partidas para uma camisa da seleção. Porque disputar a partida com a camisa da seleção deve ser uma coisa incrível mesmo. Deve ser uma coisa que não perde o gosto, sempre está ali representando uma nação inteira, todo mundo ali torcendo pra ti, nessas horas não tem essa de rival ali no Brasil ou na Suíça, ninguém, é todo mundo a mesma, torcendo pra mesma camisa, geralmente até tem metade do mundo aí dividida. Quando joga a Alemanha contra o Brasil, um exemplo, a América vai torcer provavelmente para a Alemanha, já que é assim mesmo, aqui na América é assim, tem bem essa rivalidade, não torce para outra seleção de jeito nenhum, e a Europa provavelmente torceria para o Brasil. Era para ser o contrário, a América torcer para o Brasil e a Europa torcer para a Alemanha, mas todo mundo sabe que não é assim. Como eu falei, a seleção da Suíça vai entrar só para tentar ali a segunda vaga, e o máximo que eu acho que a seleção da Suíça vai chegar é nas quartas de finais. Alguém aí já, Ralha? Abraço para Dani Guerreira e abraço para o Giovanni Costa. Juliano? E abraço para o Juliano Maranhão. Outra coisa bem ruim da seleção da Suíça, que se não me engano o Raia falou, que a seleção Suíça tem 4 línguas oficiais lá, né, Raia? Então, 4 línguas. São o alemão, francês, italiano e o romanche. Que língua é essa aí, Raia, que eu nem conhecia? Uma língua própria lá, também não sei certo
Ah, tá. Isso daí é uma grande dificuldade da torcida da Suíça. Por causa disso mesmo, eles têm que inventar, fazer uma música que caiba nos 4 idiomas. É muito difícil mesmo. Daí, quando chega em jogos da seleção, uma parte consegue cantar, que tem aquele idioma, e os outros 3 idiomas não conseguem cantar porque não sabem. Por isso, a seleção da Suíça, na hora que canta as músicas ali de apoio, quase todos os times têm, o Brasil tem aquela Eu Sou Brasileiro, a Suíça tem 4 idiomas, e cada idioma canta a sua parte, né? O programa de hoje foi isso, hoje é acabando mais uma semana, eu espero vocês aqui já segunda-feira novo às 3 horas da tarde, já vai ter outra seleção, vai ser, se não me engano, a Costa Rica que também vai querer brigar por essa segunda vaga, espero vocês segunda-feira sem falta, não esqueçam de entrar lá na TVR Sul, tem mais de quase 500 vídeos já. Nós estamos começando agora, botar mais vídeos lá também. Vamos investir um pouco mais lá no YouTube. Então, se vocês quiserem entrar lá, vai ter vídeos de todos os programas. Daqui a pouco nós vamos estar organizando, vamos fazer playlist lá dos programas, para vocês não perderem muito tempo procurando. Nós vamos fazer a playlist lá de cada programa, daí quando vocês apertam nessa playlist, vai ter todos os programas. O do Beto Madeira, o do Flávio, o do Dalenise, o da Giane e o do Alexandre também. Lembrando que esse final de semana tem a transmissão do Master do Grêmio contra o Guaropaba a partir das 9h30 da manhã, olha. A partir das 9h30 da manhã já vai ter a transmissão lá ao vivo, lá com o Beto Madeira e o Alexandre narrando. Então não esqueça, eu espero vocês aqui domingo também, domingo de manhã às 9h30 e segunda também aqui às 3 horas da tarde. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau. Eu já ia esquecendo aí no programa, só que o Raia lembrou. Não esqueça dos anunciantes aí, tem o Dalenix Facção, tem o Bar do Divino, como eu falei. Hoje tem janta lá, porque toda sexta-feira tem janta lá. O da Dai Adesivos também, ela também tá fazendo tiaras agora, do Laços, tem para beber também. É só entrar em contato com ela e encomendar, tá vendendo bastante. E também o da Sentinel, que é a da fumaça, todas as 4 são, e todas as 4 são de muita qualidade no que fazem. Já ia esquecendo, sorte que o Ryan lembrou. Então agora sim, eu espero vocês aqui segunda-feira. Tchau.